Quando em 2017 a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um documento a respeito do autismo, dizendo que era necessário que essa criança, ao ser identificado no rastreamento, percebendo que ela tinha atrasos ou déficits consideráveis, ela precisaria, como método terapêutico, passar por estimulação, ninguém esperava que isto iria se transformar, né? Então, para ver que 2 anos depois, em 2019, a mesma Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma nova sugestão. Ao invés de estimularmos, acredito que os melhores resultados estão focados em fazer intervenções e cada vez mais cedo, as intervenções precoces. Mas o fenômeno de levar para que pessoas pudessem estimular ou provocar intervenções provocou uma situação diferente e que a gente está tendo os rescaldos dela até hoje. Quando a gente fala de rescaldo, que após apagar um incêndio, sempre fica alguma coisa ainda em brasa. É o que os pais, qual o papel dos pais dentro da condição autista quando diz respeito a treinamento, ensino, educação dos filhos. A gente precisa falar sobre treinamento dos pais. Muitos pais acabaram esquecendo ou deslocando para outros funções importantes que cabem a eles. Inclusive, quando a Sociedade Brasileira de Pediatria falava sobre intervenção precoce, colocava o pai, a mãe, a família, as pessoas próximas juntas. E por que elas não estão? Eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. A gente vai conversar sobre uma coisa muito importante, que é o treinamento dos pais, ou retreinamento, ou reempoderamento dos pais dentro da condição autista. Não dá para ter um pensamento ou vislumbrar um futuro melhor para o seu filho, um futuro independente, autônomo, sem passar por um pai, por uma mãe, pela família, a ajudar essa pessoa no desenvolvimento. Vamos conversar sobre isso, porque se a gente começar a entender sobre qual é o nosso posicionamento, onde nós estamos nessa cadeia, talvez a gente possa dar uma resposta melhor para aquilo que nossos filhos precisam. Tem um autor chamado Jorge Larosa, ele é pedagogo, ele é da Espanha, em Barcelona. Ele diz o seguinte: a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não é o que se passa, não é o que acontece ou que toca. Então não é pelo fato de ter acontecido o autismo, por você se sentir tocado pela condição autista, que de repente você tem experiência. Grande parte dos pais hoje, familiares, tem informações sobre a condição autista. Prova é que não aprofunda sobre a situação. E vários motivos acabam fazendo isso e provocando algumas consequências. A gente percebe que muitos pais, ao ser tocado, pela condição autista, quando o diagnóstico lhe é apresentado, alguns pais entram num processo de luto, que nós já falamos aqui no canal algumas vezes, parecido com o luto da perda de alguém. Mas esse luto, você tem que enfrentar esse luto para que você possa levar, não digo aceitação, porque nas fases do luto você aceita. E a gente, como pai e mãe, 100% do tempo a gente não aceita, a gente gostaria que fosse diferente, assim por diante. A gente tem que ser verdadeiro. Parar, inclusive, de ficar criando esse ambiente muito romântico. Eu aceito, não é maravilhoso. Não é maravilhoso porque você sabe que seu filho vai precisar de ajuda, inclusive nos primeiros momentos, para que você possa defendê-lo, inclusive do bullying, de situações assim. Então não é tão maravilhoso. Quando a gente fala de treinamento dos pais, é que muitos pais, ao receber a notícia do autismo, parece que estão recebendo o primeiro filho. Aquele filho que vai ser tratado de uma forma parecendo um pedaço de cristal e que a qualquer momento ele pode quebrar. O diagnóstico não pode tornar nossos filhos taças de cristais que a gente tem medo que elas ser usadas. Eu fico imaginando, chega uma visita em casa e você tem um vinho, ou você tem uma cerveja, você tem um copo bonito, uma taça bonita que você
fica com dó de dar para o vizinho, com medo que esse vizinho, que esse amigo que chegou agora para poder servir uma cerveja, um refrigerante, uma água, um vinho, você tenha de repente medo que ela quebre, porque foi caro, você sabe quanto é caro. E aí você tem medo de colocar. É assim alguns pais têm feito com os filhos. Sem saber o que fazer, como de repente conduzir a situação, tem medo que os filhos se exponham à situação. A gente tem que falar de treinamento dos pais, porque muitos pais, por vezes, não sabem perceber que muitas coisas que acontecem com seu filho são coisas típicas, não são por causa do autismo. Pais de primeira viagem que de repente receberam de cara o diagnóstico do autismo, e aí o que acontece? Nós temos um pai, uma mãe que aprendeu rasamente, ou inclusive aprendeu com pessoas próximas, ou foi fazer curso como ser pai e mãe, mas não sabe lidar com birras, não sabe lidar com negativas. Quando os filhos de repente fazem chantagem emocional. Ah, mas meu filho é autista, ele tem resistência cognitiva. Sim, talvez ele tenha sim a resistência cognitiva, mas o quanto isso é do autismo? Ah, então, os pais parece que perderam essa capacidade de enxergar o que é típico e o que é do autismo, ficando muito mais fácil acreditar tudo isso ao autismo. Ah, mas eu não estou conseguindo, meu filho tem 4 anos, eu não consegui ainda desfraldar. A quantidade de criança típica que ainda usa fralda, tá, com 4 anos de idade, é muito grande. Então não acredite porque seu filho é autista porque ele não tirou a fralda. Talvez você ainda não conseguiu as habilidades para poder tirar. Aí talvez vale a pena você pedir ajuda a alguém da família, alguém que entenda, alguém que já compreenda que seu filho tem o autismo. E não é o autista da casa, o anjo da casa, que ele tem algumas dificuldades. Talvez ele não tenha as coordenações motoras para que possa de repente conseguir a tempo tirar a fralda para poder ir usar o vaso sanitário. Os medos que talvez ele tenha de repente sentar naquele local grande, com a boca grande, e ele ter medo de cair, isso não é coisa somente de autista. Então muitos pais perderam a capacidade de enxergar e perceber o quanto que a paternidade e a maternidade são parecidíssimos com qualquer maternidade e paternidade típica. Sabemos que outras coisas, sim, são diferentes. Questões de ter o uso de medicamento, controle emocional, muita coisa vai ser assoberbada. Mas como você está recebendo essa notícia, seja de primeira mão, ou já é seu segundo ou terceiro filho, e esse filho ele está na condição autista, a gente não pode de repente achar que tudo é conta do autismo e nem transformar a vida em torno do autismo. Mas como assim? Meu filho precisa de mim o tempo todo. Sim, ele vai precisar. Mas que tal você empoderar as outras pessoas na casa? Ah, mas eu não tenho nenhum companheiro ou companheira. Eu levo a vida e educo meus filhos sozinho. Pois é, então se vira nos 30. A gente precisa ganhar corpo para poder enfrentar o autismo. O autismo não pode ser uma condição que de repente vai levar você a se privar de um nível que você não consegue. Porque infelizmente quando você não se empodera sobre a condição autista, por isso que eu falo treinamento dos pais, alguns pais têm que ser treinados a vencer esse sequestro emocional que o autismo lhe emprega, que oferece, o autismo te oferece um sequestro emocional. Você não consegue fazer nada porque tudo está envolvido no autismo. Aqui eu já falei em alguns vídeos, né, de pessoas, crianças, filhos, irmãos que chegaram para os pais e falaram: poxa, eu não quero falar com o senhor ou com a senhora porque vocês só falam de autismo. A gente precisa entender que tem outros filhos, que tem uma vida, que nós às vezes temos companheiros e companheiras. Se não temos companheiros e companheiros, temos vidas, temos a nossa vida. Não podemos esquecer que nós ainda somos pessoas, que o lazer, poder sair, faz parte. E se um pai não se empodera, se não treina sobre a condição autista, o autismo vai colocando tanto a criança, o jovem, o adulto dentro de uma cela e o pai e a mãe junto. Não estou dizendo que aqui é necessário que os pais aprendam a abandonar seus filhos, não tem nada a ver. É porque alguns pais fazem questão de bater no peito que ninguém entende seu filho como você.
que sem mim meu filho não fica. Olha, meu filho não vai no brinquedo sem mim, ele não vai sozinho. Quando eu fico escutando essas frases, significa que a gente passou do tempo de começar a perceber se a criança não é infante bem pequena, se a criança já tem uma certa idade e ela não tem a capacidade ainda de ficar sozinha com uma outra pessoa da sua família, da sua confiança, porque a barreira não é dela, a barreira é sua. Eu acho que você está a um passo de fazer parte de uma estatística, porque mais de 50% dos pais, em especial as mães de crianças autistas, são propensas à depressão. A gente está falando em janeiro. Janeiro é um mês destinado às doenças, às condições mentais, principalmente essas secundárias. Por que você está deprimido? Não é por causa do autismo, é por conta como você levou ou você deixou de se empoderar sobre a condição autista. Vale a pena você fazer cursos e capacitações em que levem você a pensar diferente. Por exemplo, seu filho se aproxima de você chorando, querendo porque quer uma determinada coisa. Dê significado a isso. Eu sei que você quer muito isso, mas eu não posso te dar porque mamãe não tem dinheiro. Não tem dinheiro agora. Dê significado, mostre que você sabe o que ele está sentindo. Eu não posso dar. Ah, mas Alexandre vai se jogar no mercado, vai fazer espetáculo, todo mundo vai me olhar, vai me julgar. Gente, uma hora isso vai acontecer. E quando aconteceu comigo, eu deixei, conta pra ninguém não, tá, gente? Eu deixei chorando no chão e saí pelos caixas do mercado, mas fiquei olhando. Quando ele viu, no caso do meu filho, ele viu que não tinha dado certo a estratégia, ele gritou: pai, cadê você? Eu falei assim: tô indo embora porque você está chorando. Queria ficar muito com você aqui, só que você está aí chorando, fazendo birra. Aí ele: tá bom, eu paro. Sim, meus dois filhos são autistas, mas o autismo, a gente precisou se empoderar também sobre o autismo. A gente ainda sofre com algumas coisas, porque todo pai, toda mãe de filho autista, filha autista, a gente cede muito para eles. Eu cedo, você cede. Mas a gente precisa também dizer não. Não educa, tá? E o primeiro não mais valioso vai vir de você. Não tem clínica, não tem prática baseada em evidência melhor do que aquilo que é feito por você. Você vai ser um espelho forte para poder explicar para o seu filho o que ele pode e o que não pode fazer. Então, vamos conversar sobre isso mais vezes. Treinamento parental. Treinar os pais. E aí, valeu a pena esse vídeo? Se valeu, vai lá, compartilha com alguém que de repente precisa se empoderar sobre o filho, não sobre o autismo, não, sobre si próprio. O empoderamento da pessoa sobre a condição.